Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a peste suína africana que está se espalhando pela Alemanha. Vamos falar sobre vendas de ovos que apresentam bons números desde o início de junho e vamos comentar sobre o aumento de pedidos para instalação do kit GNV. E vamos comentar sobre a peste suína africana lá na Alemanha. E você vai ver também que os preços globais de fertilizantes estão em níveis quase recordes. E nós vamos falar também sobre a imunonutrição, que é fundamental para o bem-estar e o resultado econômico na produção animal. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de ovos. Em aquecimento, vendas de ovos apresentam bons números desde o início de junho. A mudança sustenta o poder de compra frente ao milho, como aponta o recente levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. E como explica o CEPEA, o ovo branco tipo extra, negociado na região de Bastos, lá no estado de São Paulo, teve o preço médio de R$ 145 a caixa com 30 dúzias. Isso em junho, um pequeno aumento de 0,7% frente ao do mês anterior e 22% acima de junho do ano passado em termos nominais. Já os valores do milho, um dos principais insumos da atividade, recuaram 2% de maio para junho. O produtor de ovos da região de Bastos, lá no estado de São Paulo, pôde comprar 101 quilos de milho com a venda de uma caixa de ovos 2,7% a mais que a quantidade de maio, ou seja, 31% maior que a de junho de 2021 e o maior volume em quase 2 anos desde julho de 2020. E agora vamos comentar sobre o aumento de pedidos para a instalação do kit GNV. Preocupados com a alta no preço dos combustíveis, proprietários de veículos no estado de São Paulo têm procurado uma alternativa comum entre taxistas: converter para GNV. Segundo dados do Detran de São Paulo, o número de pedidos saltou 121,8% nos 5 primeiros meses do ano. Foram 3.600 pedidos nos 5 primeiros meses de 2022, contra 1.625 adaptações no mesmo período do ano passado. Na capital paulista, o aumento foi ainda maior. O Detran registrou 136% de crescimento. Foram 1.609 solicitações entre janeiro e maio deste ano, contra 701 no ano passado. Atualmente, a frota com kit GNV no estado de São Paulo é de 256 mil veículos. Os números refletem a procura dos motoristas por um combustível mais econômico em todo o país. O preço médio do litro da gasolina fechou o mês de junho a R$ 7,56, alta de 10% no comparativo com janeiro. Os dados são do Índice de Preços Ticket-Log. Já o preço médio do GNV no Brasil, em junho, chegou a R$ 5,20 o metro cúbico, segundo o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGás. E de acordo com a ABGás, o metro cúbico do GNV no estado de São Paulo é, em média, 18% mais barato que o litro da gasolina. E se você abastecer R$ 100, o motorista percorre com GNV 234 quilômetros. Com o mesmo R$ 100, o condutor roda 155 quilômetros com gasolina,
ou 163 quilômetros com etanol. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, que é o gerente técnico da Ceasa. E nós vamos falar sobre esse sobe, desce do mercado de hortifrutis. Josué Lopes Siqueira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui com a gente no programa para poder falar desses preços aí, né? A gasolina subiu, fertilizante subiu, defensivo subiu, semente subiu e como é que ficou a situação da salada aí na Ceasa? Tá complicado. Pois é. A situação não está para brincadeira, né? Como nós falamos, né? O limão tá azedo, né? O limão azedou mesmo, não está brincando, embora o preço do limão agora esteja barato, né? Mas, na verdade, a situação está bastante complicada, porque esse ano foi um ano bastante atípico e claro que se incide nesse contexto aí a questão do combustível, o frete, custo de produção, é toda uma situação que vai inserindo nesse contexto da comercialização, produção e comercialização e que está tornando dificultoso cada vez mais a vida do produtor. Josué, e como é que eles estão fazendo? Produzindo menos? Estão produzindo menos. A única forma de compensar esse alto custo, porque além do alto custo da produção, questão dos fertilizantes, que a gente sabe aí como é que está a situação aí do custo, né? A mão de obra também é escassa, além de estar cara, está escassa, né? Então é um outro fator. Às vezes o produtor, ele deixa às vezes até de colher porque não tem mais mão de obra para quem... Se a família não juntar ali para colher ali, às vezes fica sem colher porque não tem mão de obra, não acha quem queira lá, primeiro para fazer a colheita. Josué, você tocou num ponto que eu gostaria de abrir um parênteses aqui, é o seguinte. É muito comum você ver em noticiários, o desemprego está alto, o desemprego não sei o que tem. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, o desemprego realmente está alto, principalmente aí nos grandes centros, mas tem um pequeno detalhe, está faltando mão de obra especializada. Não tem. E o Josué acabou de falar, hoje a diária, olha bem, a diária de uma pessoa para trabalhar no campo, trabalhar numa propriedade rural, está no mínimo R$150. A diária, livre de comida. Então, ele ganha por dia R$150. Vamos supor que seja R$100 por dia. Se ele trabalhar 20 dias, são R$2.000 que ele tem ali e a comida. E se bobear, tem até o alojamento para ele. Então, eu até vejo que pode estar faltando emprego, sim. Pode estar faltando, mas muita gente está desempregado, com todo respeito, porque quer. Estão escolhendo o serviço primeiro. Entendeu? Essa é a questão, estão escolhendo o serviço. E tem a questão do custo. Esse ano, como eu disse, foi muito atípico, onde choveu bastante no início do ano, os 4 primeiros meses do ano foi de chuvas intensas e trouxe também um comprometimento muito grande no setor de produção. Tivemos, por exemplo, a cenoura alcançando um pico altíssimo, ainda não registrado, de R$180 uma caixa de cenoura no mês de entre o mês de abril e maio, né? E hoje, só para você ter ideia, hoje ela está em torno de R$40, R$50, mas ela chegou a um pico de 180. Né? E tantos outros produtos também que tiveram a prática entre março, abril e maio, acima de R$100 por muito tempo. Quer dizer, a gente sempre acompanha os anos anteriores e faz o comparativo dos meses equivalentes ao ano anterior e vimos que esses preços deste ano estão bem acima do normal, né? Se bem que agora posso dizer que é o novo normal. Porque não tem como mais o produtor tentar, embora o preço seja regulado pela oferta e procura, mas chega um momento em que o produtor, se ele vender por menos de X, ele não vai conseguir romper na vida, né? Ele vai inviabilizar a produção dele. Então, é uma situação bastante crítica. Hoje, por exemplo, a cotação da realidade hoje, do mercado hoje, os preços estão relativamente irregulares, não estão baratos, mas está num patamar intermediário. A exceção do pepino, aquele pepino, a chamada o pepino colonhão, ele hoje está custando R$250 uma caixa. Nossa, meu Deus! E aquele outro pepino, que é o que a gente chama o comum, que é o rubi, ele está 120.
esse preço também ainda não foi registrado, 250, né? E esses dias falaram até em R$300 uma caixa, né? Então tem que gostar bastante de pepino, né? E é bom a gente falar que quando você compra um pepino, uma abobrinha, você compra aí um tomate, alface, é bom a gente lembrar que tudo isso aí é dolarizado, né? Tudo gira em torno do dólar. É tudo produto que a gente tem que pagar os royalties. Fertilizante dolarizado, semente dolarizado. Combustível dolarizado. E o seu salário cruzeirado. Aí o negócio não vira, né, Josué? E qual que é a tendência de mercado, Josué? A tendência agora é o seguinte, nós estamos nesse período, nessa estação que é fria. Se houver uma intensidade maior de frio, nós vamos aí registrar mais alta de preço, né? Os preços, eu diria que estão no patamar ainda regular, vamos dizer assim, média de 80, 70, beirando R$100 uma caixa, né? E se esfriar mais, tiver alguma frente fria e tudo, aquelas frentes frias que ocorreram há uns dias atrás aí, foram duas levas de frente frio, trouxe um reflexo bastante intenso, vamos dizer assim, nos preços, né? Aí voltaram à normalidade. Mas agora, até que o momento agora a temperatura à noite está bem frio, isso tem trazido também, mantendo esses produtos ainda num patamar regular, mas já no sinal amarelo já. Entendi, tá certo. Josué Lopes Siqueira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E essas informações, quer dizer, não são boas, mas a gente tem que falar. É a realidade, né? É a realidade. Se esfriar, o preço sobe. Obrigado, Josué. Foi um prazer. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a peste suína africana que está se espalhando pela Alemanha e vamos comentar sobre imunonutrição, que é fundamental para o bem-estar e o resultado econômico da produção animal. Nós voltamos já, é um minuto só. No Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, você acompanha uma reportagem especial com o som que vem das ruas. Aqueles que ganham dinheiro fazendo barulho. Temos também bolos, peças e mais variedades de pães. Alô, dona de casa, traga a vasilha. Leite gostoso, leite de qualidade. E em plena era digital, esses profissionais continuam tendo seu espaço. Eles visitam o seu bairro, a matéria está imperdível. 29 anos do Senar, o Brasil é só comemoração. Presente no campo e na cidade, de corpo, alma e coração. Na educação profissional, o Senar vem com tecnologia, com promoção social. O sucesso é nossa garantia, pela internet ou presencial. O Senar Goiás é da nossa gente, no caminho do progresso e o futuro inteiro pela frente. Somos todos Senar em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Somos todos Senar em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver Mais, com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Oferecimento Óticas Brasil. Só garante quem sabe o que faz. Experimente.
Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é Alrede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra Alrede, papai. Alrede Telecom, a rede da sua vida. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre a peste suína africana que está se espalhando pela Alemanha. Um baita problemão. A propagação da peste suína africana para a região de criação de suínos mais importantes da Alemanha foi um duro golpe para o setor, com grandes mercados como a China provavelmente mantendo proibições de importação agora já nos próximos anos. A peste suína africana, que é inofensiva para humanos, mas muitas vezes fatal para os porcos, foi encontrada pela primeira vez no leste da Alemanha, agora no mês de setembro de 2020, e que se acredita ter sido espalhada da Polônia por javalis. Isso levou a China a proibir as importações de carne suína alemã, interrompendo um comércio que rendeu cerca de 1 bilhão e 40 milhões de dólares por ano. Alguns outros grandes importadores, incluindo Coreia do Sul e Japão, seguiram o exemplo da China. E o produtor rival da União Europeia, Espanha, estava entre os que conseguiram novos negócios para a Ásia após as proibições. A Alemanha foi por muitos anos o maior produtor de carne suína da União Europeia, mas foi superada pela Espanha no ano passado, depois que perdeu o acesso à China, que é o maior importador mundial de carne suína. E agora você vai ver que os preços globais de fertilizantes estão em níveis quase recordes, acelerados pelas interrupções na cadeia de suprimento em virtude da Covid-19 e agora pelo cenário dessa guerra em dois importantes mercados do leste europeu. Os preços globais de fertilizantes estão em níveis quase recordes e podem permanecer elevados ao longo de 2022 por causa da escassez global. Segundo a avaliação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, as perspectivas para 2023 podem ser ainda mais terríveis, sem um fim para o conflito Rússia-Ucrânia e um panorama para a retomada do fornecimento de insumos. Em relatório de análise do cenário, o órgão destaca que os preços altos dos fertilizantes provavelmente terão consequências ainda mais profundas nas decisões de plantio em 2023. Os produtores dos Estados Unidos podem aumentar a produção, apesar dos preços das commodities continuarem altos, mas terão de lidar com os preços de insumos, pelo menos é o que avalia o USDA. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os preços dos fertilizantes respondem por 1/5 dos custos agrícolas dos americanos, com uma parcela ainda maior para os produtores de milho e trigo, representando 36% para o milho e 35% para o trigo dos custos operacionais. Embora o país produza uma quantidade significativa de nitrogênio e fósforo, importa volumes expressivamente de potássio. E nesse cenário,
muitos produtores norte-americanos tiveram que ajustar as suas misturas para combinar com a área plantada, minimizando os gastos. Alguns produtores podem ter aumentado seu plantio de soja porque a soja requer menos fertilizante. A decisão também reduz a área para plantar milho e outros grãos. Agricultores de outros países enfrentam decisões semelhantes à dos Estados Unidos. E o Brasil já experimentou uma redução de 15% nas importações de fertilizantes no primeiro trimestre deste ano em relação ao ano anterior. Isso pode provocar impacto negativo em sua segunda safra de milho para 2022. E agora eu vou conversar com Melina Bonato. A Melina, ela é gerente técnica de pesquisa e desenvolvimento da ICC Brasil. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de imunonutrição, que é fundamental para o bem-estar e o resultado econômico da produção animal. Melina Bonato, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-la conosco para discutir um tema muito interessante que é imunonutrição. Tudo bem com você? Bom dia, Antônio. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, Melina, me explica assim, em rápidas palavras, o que é a ICC Brasil? A ICC Brasil é uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, que esse ano está completando 30 anos e é baseada em soluções para nutrição e saúde animal. E essas soluções têm um enfoque nas leveduras como aditivos para a produção animal. Bom, Melina, você falou imunonutrição. O que é imunonutrição? De uma forma muito simples, nutrição é um conceito que relaciona a nutrição ou componentes específicos da dieta com a resposta imune animal. Entendi. Bom, e vocês, vamos dizer assim, vocês são expertos nessa área? Sim. Bom, as leveduras são utilizadas na nutrição humana e na nutrição animal há muitas anos. E seus benefícios vêm sendo estudados. Por isso, nós entendemos que a imunonutrição, esse conceito que eu mencionei, ele se relaciona muito com esses alimentos à base de levedura, porque as leveduras são consideradas um imunonutriente com suas propriedades funcionais. Bom, Melina, e como é que eu utilizo essas leveduras? Como é que eu utilizo esse produto no meu rebanho? Pode ser rebanho de corte, pode ser rebanho leiteiro? Pode ser. Em sua maioria, em formato em pó, seja muito fácil de serem manejadas no dia a dia e podem ser utilizadas direto no coxo, ou elas já podem ir à fábrica de ração, né, incluídas no premix, no núcleo, etc. Bom, então quando eu compro um produto, por exemplo, de uma determinada empresa X, eu comprei um concentrado para colocar no coxo para o meu gado. Aí, separadamente, eu compro um produto de levedura que eu vou adicionar no coxo, é um pozinho que eu vou jogar por cima e esse pozinho vai fazer toda a diferença. É importante a gente destacar que não existe milagres, né? Não, eu sei. Quando a gente fala de nutrição, não é exatamente falar de um milagre. Mas, claro, os benefícios da levedura, um dos conceitos mais conhecidos da levedura viva, né? Ela tem um efeito aí no ambiente ruminal, melhorando o oxigênio, etc., melhorando o ambiente ruminal e, por consequência, melhorando a eficiência desse animal em aproveitar a dieta, e isso ser revertido em produção de leite, ganho de carne, etc. Quando a gente outros aditivos à base de levedura e focando nesse efeito de imunonutriente, a levedura ela contém celular que é composta com os carboidratos funcionais. Os carboidratos, eles passam pelo rumen, chegam ao nível intestinal e é justamente onde a gente vê um efeito
de resposta imunológica melhor. Ou seja, o animal consegue responder, a gente tem um sistema imune melhor preparado, responder melhor aos desafios. Então, todos os desafios que podem estar presentes, seja climático, seja da própria dieta, nós temos momentos em confinamento, por exemplo, de dietas de alto grão, né? Isso também pode acontecer com vaca de leite. Pensar em animais que eles têm uma série de desafios, como diarreia, respiratórios. Se um forte imune, o animal ele vai responder melhor aos desafios, e isso significa gastar menos metabolicamente para responder aos desafios, ou seja, mobilizar isso para ganho, indução, né? Seja ele ou crescimento, de peso, etc. Melina, nós estamos tendo um probleminha de áudio. Está dando uma cortada no seu áudio. Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá. Está cortando um pouco o seu áudio, está dando uns pontos de corte. Mas vamos continuar. Talvez seja algum cabinho aí que está dando um probleminha. Bom, Melina, e esses produtos da ICC, a gente encontra esses produtos em nível nacional? Sim, temos o contato direto. Sim, nós também trabalhando com distribuidores e representantes no Brasil. E, claro, nosso contato aqui no final, se houver interesse de nos contactar diretamente. Bom, então, se tiver alguém que está nos assistindo nesse momento, eu gostaria de passar o telefone lá da Melina, é o DDD 11 94945 4645. 11 94945 4645. Então você pode ligar para esse telefone, bate um papo com a Melina, pergunta para ela sobre esse trabalho que realmente é excelente, porque na verdade, assim, trocando em miúdos, isso daí dá uma melhora, vamos dizer assim, no trato intestinal do animal, correto, Melina? Quer dizer, ajuda uma melhor digestão daquilo que o animal está ingerindo. E automaticamente, se você tiver uma digestibilidade muito melhor, muito bem controlada, automaticamente você vai ter um maior aumento na produção de leite ou na produção de carne. Resumindo rapidamente, seria isso, né? Correto. Então, tá bom. Melina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que esse tema é um tema muito legal, que a gente poderia voltar a conversar mais um pouquinho sobre isso, outros resultados, mais, vamos dizer assim, a gente entrar mais profundo um pouquinho nesse tema, porque é muito legal. Eu agradeço a sua presença no nosso programa, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado, um abraço, Melina. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o segredo da felicidade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.